Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje com a pastora Roberta Carreiro, numa live muito especial. Se preparem, gente, porque vocês vão conhecer a história dela, o testemunho dela é algo muito poderoso. Ela eu conheci, ontem estávamos juntas, ainda fiquei pensando, pastora, Sim, poxa, nem tiramos uma foto eu juntas, pensei a mesma coisa hoje. foi hoje que eu pensei, mas enfim, foi do jeito que tinha que ser. Estávamos juntas ontem. Ela mora em Jacksonville, ela e o esposo dela, pastor Fabrício, que também é do louvor. E eu comecei a frequentar a igreja Arca Church, que começou aqui em Orlando há pouco tempo. Sim. E a pastora tem vindo para cá, né, dar a palavra. E 2 semanas atrás, já era a terceira vez que eu estava ali, né? E a pastora ministrando a palavra, e ela falou um pouco do testemunho dela. Nossa, eu falei, gente, nunca imaginei como assim. Eu preciso saber mais sobre isso, porque a gente que trabalha como terapeutas, existe isso em muitas famílias, né? E muitas pessoas passam por isso. E são muitas perguntas que eu gostaria de fazer, que assim, foi uma oportunidade que eu creio que Deus está nos dando que Amém. vocês também estarão recebendo, e eu creio que Deus ele vai agir aqui e levar adiante essa mensagem para pessoas que estão passando por isso, tanto familiares quanto a própria pessoa que pode estar vivendo o que você viveu, né, pastora? Sim, com certeza. Muito obrigada por aceitar o convite. Nada, eu que agradeço o convite, Cris. Muito Glória a obrigada Deus. mesmo. Ah, eu que agradeço, todos nós agradecemos. E eu quero também passar para vocês o Instagram da pastora. Acompanhe o trabalho dela, lindo demais. Quando ela está pregando, gente, o fogo desce, o céu se abre. É, porque eu falo também com um testemunho desse, não tem como você não ter certeza do poder de Deus, do amor de Deus sobre Amém. a sua vida. Então aí é poder atrás, né, é coisa mais linda de se ver, de sentir, de ouvir. Eu assisti o testemunho dela, ela me mandou 2 vezes, onde ela, na igreja, deu, né, está no seu YouTube, inclusive, não é isso? Sim, está no meu canal. Sim, e o Instagram da pastora vou dar o arroba, tá? Arroba Roberta Carreiro, ministério.or, que é OR, Isso. ok? Acompanhe o trabalho dela e sigam ela, que é bênção. Pastora, conta pra gente então, eu gosto de começar do começo, né? Como que você se percebeu? Já sei um pouquinho da sua história, mas tem coisas que você nem falou lá Sim. no seu vídeo, no testemunho, que hoje você está disponível, aberta a falar sobre isso. E eu já, glória a Deus, se prepara. Obrigada. Pode começar a contar pra Nada. gente o que você tiver aí no coração para compartilhar. Obrigada. Então, pastora, Cris, né? Eu quero Sim. agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, o convite. É uma alegria poder estar compartilhando aquilo que o Senhor fez na minha vida. Né? Como você falou, né? Eu sou casada há 16 anos, tenho 2 filhas, e desde 2011, eu e meu marido, né, o Fabrício, a gente compartilha aquilo que o Senhor fez, né? Nós casamos em 2009 e a gente vem compartilhando desde 2011 o testemunho que o Senhor fez na minha vida, né? O testemunho pessoal, e o Senhor foi abrindo porta, e a gente foi indo até que a gente chegou até aqui, né? Mas eu sei que uma vez eu fui para Minas Gerais para passar um tempo lá, e uma irmã falou para mim assim: Roberta, mesmo que o tempo passe, né? Nunca pare de dizer aquilo que o Senhor fez, porque existem pessoas que ainda precisam ouvir, né? Então, eu acredito que essa é uma oportunidade das pessoas ouvirem aquilo que o Senhor fez, né? E você quer que eu comece com o comecinho da minha vida mesmo, logo no começo de tudo? Pelo que eu ouvi do seu testemunho, achei interessante que foi com 14 anos a primeira experiência que você teve com uma mulher, né, se relacionando, tendo uma namorada, né, vamos dizer assim. Sim, Mas eu sei que teve o antes disso, que é o que desencadeou, né? Então, assim, sim. se você puder começar contando essa experiência já nos 14 anos, a primeira vez, e depois trazer a raiz disso, o que foi que te levou, né? E a parte espiritual também, se você puder falar um pouco sobre isso, que a gente sabe Claro. que existe, né? Sim, então, Cris, eu tive a minha primeira experiência homossexual, né, com 14 anos de idade, e eu falo primeira experiência homossexual consciente, que eu tive consciência do que eu estava fazendo, né? Eu conheci uma menina, né, nos relacionamos, esse relacionamento durou alguns anos, né? E eu digo que é o que me trouxe consciência, mas dos meus 8, 9 anos eu já tive experiências com outras meninas da minha idade, né, que
muita gente lida como uma coisa de criança, que é uma fase, alguma coisa assim, mas eu passei por esse momento de descoberta da minha identidade, onde é formado mesmo a nossa identidade, que é até os 8 anos de idade, mais ou menos. Então, eu tive isso também com 8, 9, 10, mas ter consciência do que eu estava fazendo foi com 14 anos. Até os 14 anos eu não tinha muita consciência do que era aquilo. Realmente parecia ser só um momento, uma coisa de criança, uma brincadeira, alguma coisa assim, mas comigo era mais do que isso, sabe? Só Uhum. que eu gosto de dizer que eu estou contando aqui a minha experiência pessoal, assim, a minha experiência do que eu vivi, né? Não quer dizer que o que eu passei, outras pessoas passaram ou tiveram a mesma situação que a minha e tiveram caminhos completamente diferentes, né? Então, o que aconteceu comigo, né, foi que eu me descobri, né, homossexual com 14 anos de idade, mas eu nunca é engraçado que quando eu comecei a me entender isso no Senhor, né, que eu me converti em 2005, né, eu fiz 20 anos de convertido em outubro do ano passado, né, Uau. e foi interessante que eu sempre falei assim, não, eu não gostava de colocar culpa em alguma coisa que eu vivi, não, eu me relacionei com mulher porque eu quis, né, eu me envolvi com outras mulheres porque eu desejei, porque eu queria, mas eu precisei entender que existia uma raiz comigo, né, na minha vida existia uma raiz. Eu fui abusada algumas vezes sexualmente, né? Sofri violência sexual, né? Por algumas pessoas, né? Por 8 pessoas, né? E em momentos diferentes da minha vida, em torno dos meus 2, 3 anos de idade, eu não sei se foi com 2 ou com 3, até os meus 18 anos. Então, assim, eu tive muitos episódios de abuso sexual, de violência sexual nesse período, sabe? Então, quando eu fui ter entendimento, né, da raiz, no meu caso, a raiz foi essa. Eu peguei uma aversão, né, ao sexo masculino, assim, eu achava que aquela pessoa ela queria me fazer mal, né? Então, foi assim, sabe? Foi assim que desencadeou isso na minha vida e foi que eu me descobri. Foi mais ou menos isso. Pastora do céu, isso é muito real. Você sabe que você falando aqui agora, eu lembrei de uma moça que eu não tive muita proximidade, mas ela teve 3 desilusões amorosas. No caso, eu não sei se ela passou por abuso, mas ela teve noivado e os três noivados não prosperaram, eles terminavam, e o último foi o pior, porque foi assim, dias antes do casamento, já tinham mandado até Uhum, presente para ela, entregado convite, e esse trauma, essa revolta, porque ela falou, eu não quero mais saber de homem, e uhum, ela começou a se envolver com mulheres, e ela já tinha o quê? 20 e poucos anos. Uma sim. revolta. Só que depois, para a honra e glória do Senhor, ela voltou a se relacionar com homens. Creio que Deus curou, né, essas feridas emocionais ali. Uhum. Mas eu vejo que em muitos casos acontece isso. Vem de traumas, então, quando existe o abuso, a pessoa toma a versão aquele, né, o sexo Pode, masculino. pode tomar, né? Tem gente que passa e vai lidar de uma outra forma, né? Sabe? Vai para outros caminhos, vai superar e vai viver bem, né? Tem gente que vai precisar de terapia, tem gente que não vai precisar de terapia, né? Assim, são alguns caminhos. Comigo, eu tive essa raiz, entendeu? Eu fui para esse lado, né? Para esse caminho. Forte. Cada caso é um caso, mas é muito Sim. interessante ver que existem muitos casos semelhantes ao que você passou, Sim, então, né? eu tive muitos amigos, Uhum. né, que são homossexuais, né, outros que eram homossexuais, e em sua grande maioria, eu não vou dizer que é 100%, mas em sua grande maioria passaram por traumas emocionais, né? Seja na área sexual, seja por abandono de pai ou abandono de mãe, seja por uma ferida, uma carência, alguma situação tem algum cunho, assim, emocional, sabe? Eu fiz uma pós em. Eu sou formada em teologia, né? E sou pós-graduada em teologia também. E a minha monografia da pós-graduação foi sobre sexualidade. E um dos livros que eu li é que há uma pergunta muito grande, né? Sobre as pessoas tem gente que nasce assim, né? Eu não sei quantos quantas pessoas você já teve oportunidade, crianças, de olhar, né? Eu já passei por isso, de você olhar e falar assim, meu Deus, essa pessoa aqui, essa criança, ela já tem os trejeitos, características, né? Então não foi por causa de um abuso, né? Então, assim, tem uma série de questões, mas uma coisa assim que eu quero deixar claro, assim, é que a gente está usando a Bíblia agora na nossa conversa como uma base, né? A base da minha fé é a Bíblia Sagrada. Então, tudo que eu disser aqui vai ser baseado nela. E
o que que a gente aprende quando a gente fala assim da pessoa, mas a pessoa nasceu assim? Eu sofri vários abusos, mas tem gente que não passa por isso. Não passa. Já vi pessoas falar para mim, Roberta, mas eu não passei por nada disso e eu me senti assim desde criança, não tive um trauma, fui amado pelo meu pai, pela minha mãe. O que que aconteceu? Então Deus me fez assim. Essa é uma coisa que a gente precisa deixar claro, uma situação bem polêmica já, assim, de cara, né? Mas a Bíblia diz, a Bíblia tem princípios antes de tudo, né? Antes da lei, antes da queda. Então a gente crê, né, no princípio da família, quando Deus criou Adão e Eva, né, os tornou um e mandou crescer e multiplicar. É nesse princípio que eu creio. Até aí estava tudo perfeito. Tinha um jardim preparado, eles lá, criado por Deus, né? E tinha uma árvore, né, do conhecimento do bem e do mal do meio do jardim, onde Deus falou, não coma. E eles lá, influenciados pela serpente, Eva foi lá, pegou, deu para Adão, e a gente sabe o que aconteceu, eles comeram, e os olhos se abriram, e eles viram que estavam nus, e eles sentiram vergonha. Isso é o que a gente chama da queda, né? É o princípio da queda. Na queda de Adão e Eva, entrou o pecado. Na queda de Adão e Eva, abriu-se os olhos para aquilo que era mal, aquilo que não era de acordo com o que Deus projetou para a gente. Então, assim, mas, poxa, quando eu nasci, nada aconteceu, mas na queda, aconteceu. Na queda. Desobediência, né, pastora? Entrou lá atrás. Então, muitas vezes não tem a ver com a gente, tem a ver com aquilo que já foi feito lá atrás. O mundo já é maligno, né? Então, eu tenho quero trazer muita consciência disso para a gente não se perder na nossa conversa, sabe? Saber que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que houve uma queda e que comigo não foi isso, né? Eu não acordei com 2 anos, meu Deus. Não, eu tive uma série de abusos sexuais que me levou até a vida que eu levei por mais de 15 anos. Eu fui homossexual por mais de 15 anos. Então não foi um dia nem 2, né? Foram mais de 15 anos. E, pastora, eu gosto de ir no profundo, né? Você já Sim. sabe. Quando você falou desde os 8, 9, 10 aninhos, já tinha algumas coisas. Pode dar um exemplo pra gente? O que seria que Por você... exemplo, eu tinha sido abusada, eu fui beijada, né? E aí eu me lembro de chegar para uma amiga minha, quando eu cheguei na minha casa, uma amiguinha, né, de infância, e falar para ela: eu aprendi a beijar na boca, eu vou te ensinar. Uma situação, entendeu? Não tinha maldade do que eu estava fazendo, mas eu estava reproduzindo aquilo que tinham feito comigo. E isso acontece muito em relação ao abuso. Então, são situações como essa, sabe? Situações nesse sentido, né? De você estar reproduzindo aquilo que fizeram com você, né? Que eu estava reproduzindo o que fizeram comigo. Em muitas situações, essa é uma delas. Inclusive, pastor, até no que eu falo no canal sobre transtorno de personalidade, muitos passaram também por abuso na infância sexual, às vezes até do próprio pai, da própria mãe. Sim. E aí eles vão para Você foi levar o carinho adiante, então você ia dar um beijinho porque você aprendeu a dar o beijo. Aí tem outros casos que a pessoa vai para ferir. Sim. Né? Como o caso de pessoas que a gente vê, tem uma criança que ela foi entrevistada que ela tentava matar o irmão, psicopata, né? Mas era uma criança. A entrevista, você fala, meu Deus, e ela fala, eu era abusada, machucada desde criancinha, então ela agora queria ferir os animais, o irmãozinho dela queria matar os pais adotivos dela. Uma criança, gente, acho que nem 8 anos ela tinha. Então, isso existe também. Hoje eu ouvi uma terapeuta falando, eu não me recordo o nome dela, mas eu ouvi esse vídeo hoje falando que se na infância a gente recebeu amor, carinho, proteção, segurança, a vida adulta a gente vai reproduzir aquilo que muitas vezes a gente viu na infância, carinho, segurança, proteção. Se na infância o que me foi demonstrado de amor foi abandono, rejeição, maus tratos, eu vou estar reproduzindo isso que foi o que eu aprendi, não é só de aprender, de absorver. Eu absorvi, eu vou soltar aquilo, sabe? Então, isso acontece. E isso é outra coisa também, que quando a gente fala de psicopata, as pessoas falam, mas eles já nascem assim. Eu também tenho minhas dúvidas se nasce assim, sabe? Não, mas aí os traumas vão desencadear algo que já estava lá. Mas aí existe também maldições hereditárias, que a gente também pode tocar um pouquinho nisso mais para frente. Mas então, 8, 9, 10 aninhos, pastora, você já se via tendo Eu tendo prática, né? Hoje eu tenho essa consciência, né? Depois eu fui tendo consciência de tudo, né? Para conseguir estar falando assim, né? Eu fui tendo consciência. Na época não, mas sim, com 8 anos, 9 anos, eu já estava tendo experiência com outras meninas. Engraçado que eu não procurei um menino para fazer isso.
né? E Apesar essas de ter meninas? meninos amigos. E essas meninas, elas também tinham trauma? Depois você ficava sabendo de... Não, nunca Nunca... fiquei sabendo. Foram pessoas que passaram, né? Ok. Passaram. Nunca fiquei sabendo se teve, se não teve, nunca entrei no assunto. Só vivi aquele momento e passou. Mas você diz no seu testemunho, né, que você estava vivendo aquilo, mas no fundo você não queria. Então, exatamente. Essa é outra questão importante, né? Meus pais, para deixar claro, meus pais não eram cristãos, né? Meu pai, a raiz do meu pai é espírita, minha avó, mãe do meu pai, era babalorixá, né? Era mãe de santo, né? A minha mãe, a família toda da minha mãe, com exceção de uma tia minha, que era protestante, eram católicos. Então, assim, eu não nasci num lar cristão. Então, quando eu tive 14 anos de idade, que eu me vi nessa situação, né, de estar namorando uma menina, né, uma adolescente, uma mulher, né, eu não queria viver aquilo, mas não era porque eu conhecia pastor, não era porque meus pais estavam dizendo para eu não viver, não era porque tinha uma pressão de absolutamente nada disso. Eu não era feliz assim. Você conhece uma, uma atriz chamada Ellen Page? Hoje ela mudou o nome dela, ela fez o X-Men, né? Aquela que passava pelas paredes, assim, né? Ela foi em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, me entrevistar. Uau! Essa atriz, hoje o nome dela é Elliot. Ela mudou, fez mudança de gênero e tudo. E ela fez uma matéria chamada Gaycation. É um documentário. E aí ela foi até a minha igreja. Ela assistiu toda a minha pregação. Eu preguei, assim, isso era 2015, se eu não me engano. Eu não tinha minha filha ainda, né? E eu preguei, eu ministrei tudo, ela assistiu tudo, eles fizeram, levaram os tours daqui dos Estados Unidos para lá, para o Rio de Janeiro, para São Gonçalo, por causa disso. O que eles queriam? Só que aí pergunta se eu saí na gravação. Não, saiu foto da igreja, mas nada do que eu falei foi usado para o documentário. Por quê? Porque eles queriam ouvir, eu acredito, uma pessoa que dissesse, não, porque me forçaram. Não, porque eu sou assim por causa disso, por causa daquilo. E não foi isso que aconteceu. Né? O que Uau! eles encontraram, quando eles me perguntaram por que, eu disse, porque com 14 anos de idade não tinha ninguém crente na minha família e eu não era feliz assim. Por que você buscou outro caminho? Porque eu não me sentia feliz assim. Né? Eu vivi a homossexualidade, eu saí, eu namorei, né? Assim, eu vivi de fato, né? Eu estava na faculdade, namorando com uma mulher anos, então assim, não foi uma coisa de um dia e eu não era feliz assim. Então assim, quando você escutou meu testemunho falando com 14 anos de idade, eu dormia chorando. Oh. Por quê? Eu não sei, eu não me senti, eu não queria viver aquilo. Eu não queria olhar para uma mulher e desejar ela. Mas por quê, Roberta? Porque eu não queria, não era por causa de ninguém, sabe? Então, assim, isso precisa ficar bem claro, né? Porque que não foi pressão de pai, de mãe, de periquito, papagaio, pastor de igreja, padre, ninguém, de coisa nenhuma, né? Eu não me sentia feliz assim. E foi aí que eu fui chegar no outro caminho, que eu procurei o espiritismo, né? Na verdade, o espiritismo me encontrou, né? Porque eu dormia chorando, com 14 anos eu dormia chorando, né? E eu lembro que eu chorava tanto que uma das vezes minha mãe perguntou, você falou da minha mãe, né? Minha mãe perguntou o que estava acontecendo. É, meus pais se separaram quando eu estava com 15 anos, mas nesse período eles ainda estavam casados, juntos. E eu estava chorando muito e ela veio falar comigo. Ela falou, o que está acontecendo? E eu contei para ela. Falei, mãe, não tem fulano, eu me envolvi, tô gostando, mas eu não sei o que fazer. Eu tô sofrendo. E ela me abraçou e naquela hora ali, assim, ela me acolheu, sabe? Falou, filha, fica tranquila, fica em paz, isso tudo vai passar. Eu falo que ela liberou uma palavra profética, né? Porque ela me viu sofrendo de algo que eu não queria viver, Uhum. né? E ela me apoiou, assim, até hoje, né? Me apoia muito, mas nesse período, assim, que era um momento de dor para mim. Só que não passou, entendeu, Cris? Não passou. Foi 14, 15, 16. Na verdade, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até os 17 anos. Né? Então, assim, que foi uma fase bem marcada por isso, né? Eu falo que até os 17 anos eu não tinha saído do armário ainda, né? Só quem sabia era eu, minha mãe, a pessoa que eu me relacionava, alguns amigos muito próximos da escola, mas era algo que eu vivia porque eu não procurava, eu não estava noitada, não estava embalada, não estava nesse meio, né? Uma pergunta, quando você via uma menina, você tinha atração por ela? Como você sabia? Tipo assim, porque às vezes ela não, você não pensava nisso? Será que ela também vai querer?
Então, Eu, nesse período eu senti e me calava, assim, porque na verdade nesse relacionamento com 14 anos, foi a menina que falou que estava interessada em mim. Então eu respondi a ela falando comigo, entendeu? Foi ela agora que disse. espiritualmente falando, vocês de certa forma identificam, né? De certa forma, vocês não sabem se reconhecer? Porque você Então, eu falo que falou, um espírito conhece o outro, né? Assim, existem espíritos, né, que estão ali, né, para usar pessoas como usa na área de fofoca, de mentira, na área da sexualidade é a mesma coisa. Então, assim, é muito comum, né? Por exemplo, na minha igreja, no Brasil, era muito comum a gente ver, quando eu olhava, assim, as pessoas que tinham dificuldade, muitos até nem sabiam um do outro, mas eu sabia, porque eu estava ali há mais tempo, né? Estavam reunidos, eram amigos. E estavam ali reunidos. De alguma forma, de alguma maneira, se identificavam, entendeu? Aí, mesmo que não fosse falado, Cris, mesmo que isso não fosse contado, se identificavam, sabe? atrai de certa forma. E eu achei Isso. muito interessante o seu testemunho, quero já falar sobre isso, essa parte de espiritismo que você entrou, que você foi na casa de um amigo e lá a mãe dele falou para você que você saía com, que você tinha uma namorada. Exatamente. Então, foi Como assim que assim? aconteceu, porque eu sempre ia jogar vôlei com uma amiga, no prédio onde uma amiga minha da escola jogava, e numa dessas idas eu encontrei um rapaz que estudou comigo que eu era criança, quando eu era criança. E aí aquele rapaz estava sempre ali, eu estava sempre ali, ele começou a aparecer ali, a gente começou a conversar, eu percebi o interesse dele por mim, mas eu estava nesse relacionamento com essa pessoa, com essa menina. E aí um dia ele falou assim, pô, minha mãe quer te ver, porque a mãe dele conhecia minha mãe, todo mundo andava junto, sabe? Era Ah, quero ver como é que ela tá. Me viu pequena, né? E Sim. aí eu entrei na casa dele, isso foi marcou, assim, impossível de esquecer, porque eu entrei na casa dele, ela me chamou para conversar, assim, vem aqui no quarto do rapaz pra gente conversar. Eu entrei no quarto dele, quando eu entrei, ela senta aqui, eu sentei, ela já olhou para mim e falou assim, eu tô vendo aqui que você namora uma mulher. Eu falei assim, ué, mas como é que você sabe disso? Tá Na hora eu pergunto, vendo? tipo, ninguém sabia. Era isso que eu tava falando com você, assim, eu não tinha como as pessoas saberem. Era algo que eu vivia sozinha, eu, sabe, dentro do meu quarto, nos lugares que eu ia. E aí ela falou assim, eu sei porque ela era espírita, né? Ela falou, as entidades estão me dizendo. Foi isso que ela me respondeu, né? Porque ela era do Omolocô, que é um bando e candomblé traçado, é uma linha do espiritismo. E ela me dizia que as entidades estavam falando isso para ela. E é interessante que ela falou pra mim assim, mas começa a namorar o meu filho que você vai conseguir sair disso. Mas eu não Ai, disse pra ela que eu queria sair, mas aham. o mundo espiritual sabe. Porque a gente fala muitas vezes, eu dormia chorando. E é aquilo que a gente estava conversando, né? Que o inimigo ele trabalha no desejo do nosso coração. A Bíblia fala isso, pra gente não dar vazão à concupiscência da carne, que Uhum. são os maus desejos. E ele sabe, ele trabalha. Ele não vai me oferecer uma torta de limão se eu não gosto, não como torta de limão, porque eu fazia muita torta de limão para vender quando eu era adolescente, eu enjoei. Ele não vai me oferecer hoje uma torta de limão, porque eu Ah, não gosto de torta de limão, ele vai trabalhar naquilo que eu quero. Mas se ele me oferecer um bolo, igual tinha ontem lá, um pão de mel, eu vou comer, porque ele sabe que eu gosto, entendeu? E aí eu tô voltando para casa com dois negócios de pão de mel, porque é uma coisa que eu gosto. Né? Alguém meu ficou sem, porque dois, alguém ficou sem, porque dois veio para minha casa. é bem. E assim, foi quando ela disse isso pra mim, e aí entra a outra parte da história, né? Sim, pode Posso contar. entrar? Quer que eu conte? Então Uhum. vamos lá. Eu cheguei lá ela chegou pra mim, falou isso, e ela falou, começa e tal, e eu ainda não, ainda tava meio, o que que eu faço, o que que eu não faço, vou pensar. E isso era setembro. Em setembro, eu não sei como é que é lá nas outras regiões do Brasil, mas no Rio de Janeiro é muito comum a festa de São Cosme e Damião, que Hum, o pessoal dá doce nas ruas, né? sim. E era esse período de São Cosme e Damião. E um dia ela falou para mim, Roberta, vamos lá no centro? Aí eu falei assim, no centro espírita. E Aham. ela falou, vamos lá, quando eu falar centro, é centro espírita. Tá. Vamos lá no. O pessoal fala terreiro, né? Mas eu falo centro, É, então eu sim. acostumei. Vamos lá no centro. Eu falei, ainda respondi para ela assim: não, não, não gosto dessas coisas, não, não vou e tal. Aí ela falou, Roberto, para as bobeiras, é festa de criança. A gente vai dar doce, a gente vai dar bolo, vai dar brinquedo, vamos lá. E aí eu me lembrei, Cris, que meu pai, por ser espírita,
ele sempre deu doce. E eu ajudava ele a fazer os saquinhos do doce para dar para as pessoas, sabe? Uhum. E na hora eu falei assim: então não tem problema nenhum. E eu fui. Quando eu pisei na porta, mas eu não cheguei a entrar. Eu pisei na porta, a mãe de santo estava na minha frente, assim. Ela olhou para mim e falou para a mãe desse rapaz: falou assim, essa menina é médium de berço, ela precisa desenvolver. E eu não fazia ideia do que ela estava falando. Não fazia ideia do que ela estava Outra falando. época, você tinha quantos anos? 17. Ok. Já tinha 17 anos. E aí ela falou assim: vem aqui durante a semana que eu vou jogar búzios para você. E aquilo, quando ela falou que eu vou jogar búzios, na minha cabeça me veio que eu, criança, 9 anos, 10 anos, eu pedia pro meu pai comprar para mim umas revistas. Antigamente tinha banca de jornal, né? É, Hoje em dia não tem mais, eu tô na internet, mas vendia umas revistinhas de horóscopo. sim. E eu gostava, eu sempre, alguma coisa em mim tinha sede pelo sobrenatural, sabe? E Uhum. aí, quando ela falou que ia jogar búzio, eu lembrei na hora das revistinhas de horóscopo, do búzio, da carta, das coisas. E eu falei assim, eu vou. E isso me chama atenção para uma coisa, assim, como que o inimigo, né, usa coisas que estão lá, que a gente pensa assim, não, não tem nada a ver. Não, Verdade. não tem problema. A gente, Cris, a gente tem pressa. Satanás não tem pressa. Uhum. Nós temos pressa, ele não tem. A semente que ele plantar na nossa vida, ele vai voltar para colher o tempo que for. Ele espera. E você vê, eu tinha 9 anos vendo as revistinhas, e aí, com 17, ele colheu. Uau. Entendeu? Com 17 ele colheu. Eu fui lá, entrei no centro. Voltei durante a semana, a mãe de santo jogou os búzios. Quando ela jogou os búzios, ela olhou para os búzios e falou: eu tô vendo aqui que você namora uma mulher. Aí eu falei: como é que você sabe A disso? outra já sabia, ela te contou. Né? Falei: como é que você sabe disso? Aí ela começou: alguém da sua família já foi espírita. E Olha. você precisa desenvolver, porque senão vai começar a te cobrar e tudo, não sei o quê. Eu falei: alguém da minha família espírita? E eu não tinha conhecimento disso. Eu não sabia que meu pai era espírita. Eu não sabia que a minha avó era dona de terreiro. Eu não sabia. E aí ela falou para mim assim: pode perguntar. Você pode chegar em casa e perguntar para seu pai ou para sua mãe que alguém da sua família era espírita. E ela falou uma frase que foi a frase que me fez ir atrás disso. Ela falou assim: se você frequentar o centro, colocar roupa, desenvolver, você vai conseguir se libertar da homossexualidade. Ela Uau. usou essa. E aí faz algum sentido, porque eu não sei, eu não sei, mas o espiritismo não tem problema nenhum. Não tem, eles não seguem a Bíblia na íntegra, eles seguem parte. Uhum. Né, nós cristãos, nós seguimos aqui a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o que está escrito aqui. Eles seguem parte. Não tem problema eu estar lá com mulher, homem com homem, mulher com mulher, não tem problema nenhum. Mas o que que eu queria? É. Deixar a homossexualidade. Por quê? Porque eu não desejava viver daquela forma. Então, quando ela falou aquilo para mim, eu falei: é Uhum. agora, achei a solução dos meus problemas. Eu vou lá resolver isso. E aí foi quando eu cheguei em casa e perguntei pro meu pai. É, perguntei para minha mãe: mãe, alguém da nossa família era espírita? Nesse período eles já estavam separados, meu pai estava morando numa outra cidade. E aí cheguei, fui para casa do meu pai, falei: pai, alguém da nossa família era espírita? Meu pai riu. Ele sorriu e falou assim: Roberta, vozinha. Aí, vozinha era minha avó, a mãe dele. Ele falou: Roberto, quando você era bem pequenininha, eu levei você lá. E aí meu pai contando, né? Ele dizia assim: mamãe disse para mim que um dia você ia frequentar o centro. Olha. Sabe quando tudo faz sentido? Fez Uhum. todo sentido. Meu Uau. pai me deu aquela roupa branca toda, de baiano, os fios de conta, aquilo era caríssimo, aquelas roupas são caras, não sei como é que tá hoje, mas na época era muito caro. Né? Os fios de conta, aquela roupa branca, ele me deu tudinho, porque é como. E quando ele foi lá, eu vi assim, os olhos dele brilhassem, como se ele estivesse vendo realmente assim, algo. Nossa, minha Uhum. mãe disse, tá se cumprindo, sabe? Uau. Se você quiser falar alguma coisa, me interrompe, tá? Que eu vou Não, falando. não, eu tô aqui Você fica. impressionada, porque é desse jeito mesmo, né? Que você falou. E é uma troca, né? Ó, se você vier Se você. frequentar o centro, Uhum. você vai ser liberta, como que Sim, só Jesus liberta, né? E aí sim. eles prometendo algo que não iria se cumprir, Não né? aconteceu, não, porque eu fiquei 2 anos lá. Eu Uau! terminei o relacionamento, assim. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei: não, eu vou terminar. Eu terminei com essa menina, comecei a namorar esse menino,
Mas antes dos 2 anos que eu fiquei lá acabar, né? Que tem um prazo para isso acabar, né? Mas antes dos 2 anos acabar, eu já estava na universidade, namorando uma outra menina já por muito tempo. Nada do que eles falaram aconteceu, assim, nada. O que me prometeram algo, né? Eu fiz a minha parte, vamos dizer assim, né? Sim. Mas não se cumpriu, né? Não se cumpriu. Eles prometeram algo que não era E aí, possível cumprir. e aí você saiu de lá, você ficou tipo, eles estão prometendo e nada acontece, eu não vou mais ficar aqui. Como é que foi? Não, eu fiquei indo, porque aí aquilo passa a ser a verdade que eu acreditava naquele período. Se tornou a minha religião. Né, se tornou minha. Eu comecei a estudar, comecei a procurar, saber sobre as entidades, os orixás, os exus, os ciganos. Eu fui começar a estudar tudo, né? Mergulhei de cabeça. Eu botei obrigação em encruzilhadas, em cemitérios, em linha de trem, deitei para entidade. Então, assim, a gente via Mãe de Santo fazendo trabalho com animal. Assim, eu vivi 2 anos dentro do centro, sabe? Foram 2 anos que eu vivi mesmo esse período. E eu falo que Deus, ele é infinitamente misericordioso, porque nesse período que eu estava no centro, então assim, eu não pensei nisso, eu não pensei, então eles não, nada disso, aquilo ali passou, Uhum. eu estava com outra pessoa que foi, acho que ela até foi, acho que foi 2 vezes comigo lá, né, nesse centro, né, e tudo, estava me relacionando com outra pessoa, mas em nenhum momento eu pensei em deixar isso por causa de outra coisa. Aquilo ali virou a minha religião, de fato, e eu vivi aqueles 2 anos ali, entendeu? Uau. E você recebia entidade? Você era Sim. possuída? É? Cada sessão do centro eu recebi em torno de 4, 5 entidades, assim, né. Aí eu lembro que teve uma vez que não aconteceu mais, né? Que a tua irmã começou a. Então, exatamente, eu ouvi uma vez na pregação do pastor Antônio Cirilo, que Deus sempre, traz um crente para trazer salvação para nossa casa, né. E minha irmã se converteu assistindo televisão em casa. Uau. Assistindo televisão, ouvindo de ela, o esposo, foram para a igreja, se converteram, se batizaram. E ali receberam a Jesus e logo que minha irmã se converteu, ela me chamou para ir na casa dela. Ela casou cedo, né? Eu já estava com 19, estava com 19 anos e ela me chamou para ir na casa dela. Eu brinco falando, né, que era a nova convertida chamando a macumbeira para conversar. Ela sabia que você gostava de mulher e saía com mulher? Sabia, sabia. Você Aí contou? nesse período não tinha mais. Nesse período eu já estava na faculdade, já vivia minha vida. Eu trabalhava, tipo assim, eu morava com a minha mãe, mas eu já tinha a minha outra vida, né? A vida dupla, né? Que eu falo, que eu tinha a vida E ela da. sabia, você contou? Ela descobriu? Ela, como que foi? Não, Assim, você eu contou. contei, Era eu liberado, contei. normal, porque aí você É não assim, eu não descobriu. contei assim, eu contei pra ela que é uma pessoa assim que eu tenho, minha irmã assim, não é só uma irmã, né, é uma amiga também, uma pessoa que eu me Sim, relaciono, que sabe das coisas que eu passo. Então ela me via sofrendo. E eu sim. disse: "Por quê?", né? Mesma situação da minha mãe. Mas naquele período eu já tinha passado a fase do sofrimento, eu já estava na frase: "Vamos viver, porque eu nasci assim, vou morrer assim". Entendeu? Uau, Então assim, eu vou viver desse jeito, eu preciso aprender a viver dessa forma. Eu tinha acabado já aquela angústia, aquele sofrimento, eu estava nada deu certo, então, tipo, eu fui para o centro, fiz tudo que me mandaram, fiz tudo direitinho e não funcionou, então eu vou aprender a viver dessa forma aqui, entendeu? uau. Então eu já vivi assim. Aí foi quando ela Vou me me chamou para ir na aceitar. casa. Vou me... Eu precisava me aceitar. Eu lembro que uma pessoa que eu me envolvi falou para mim assim: "Ai, Roberta, você é estranha". Agora tá hoje fala muito, né? Mas antes estava começando a se falar de homofobia, né? Que você é homofóbica. Ela falava que eu tinha homofobia internalizada. Eu nunca vou me esquecer disso. Que ela Ah, dizia que eu era homofóbica comigo mesma, né? Que eu era homofóbica comigo mesma. Eu falei: "Gente, mas é por quê?". Porque eu não queria ser daquela forma. Então, assim, eu estava me aceitando. Então, eu passei por um período que não, eu vou aceitar. Eu sou assim, eu vou viver assim, tá tudo bem, né? Então, era esse período que eu estava vivendo, tendo a minha religião, né, me aceitando como pessoa, aceitando a minha sexualidade. Não, eu sou realmente homossexual, eu preciso me conformar com essa situação, né? E eu vou viver assim. Foi nesse período que minha irmã me chamou para conversar com ela, sabe? E aí eu cheguei na casa da minha irmã, tinha uma Bíblia em cima da mesa. Uma Bíblia em cima da mesa. Eu achei aquilo esquisito, sabe? Mas sentei na mesa. Ela falou assim: "Roberta, senta". Eu fui, sentei, vi aquela Bíblia lá, né? E ela não falou nada, Cris. Ela só me fez uma pergunta 3 vezes. A mesma pergunta. Ela perguntou para mim assim: "Roberta, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus?". Aí eu falei assim: "Eu acredito". Eu com 19 anos, eu acredito. Eu tô com 40 anos, Cris. Eu tinha 19 anos.
Aí ela falou assim, perguntou de novo, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu falei, eu acredito. Aí ela perguntou pela terceira vez, na terceira eu já estava já nervosa, né? Aí eu falo que minha família, por parte de mãe, é toda do Pará, né? De Belém do Pará. Eu falo que meu sangue arretado do Pará clamou naquela hora lá. E eu falei, é claro que eu acredito, Beth. Eu rezo o Pai Nosso toda vez antes de começar a sessão do centro. Eu fiz catecismo, eu fiz primeira comunhão. É claro que eu acredito na Bíblia. Foi a minha última resposta. Ela, você acredita? Então ela abriu a Bíblia. Aí, quando ela abriu a Bíblia, ela leu Êxodo 20, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem do que está acima dos céus, nem debaixo da terra, e diante delas não se curvarás, não prestarás a ela culto, nem adoração. E aí, aquilo já. Eu ouvia e refletia, né? E ela não falava nada, tá? Ela não tentou me converter, não. Ela só leu a Bíblia. E aí, eu lembrei que quando eu chegava no centro, tinha um altar enorme, com imagens de todos os tamanhos. E eu era obrigada a encostar minha testa no chão, naquela imagem que era dona da minha cabeça. Então, tinha duas imagens lá que eu precisava chegar no centro, encostar minha testa no chão, porque ela era dona da minha cabeça. Então, a primeira coisa que ela leu foi isso. Eu falei, ué, não pode ter imagem? Está escrito aqui. E eu cria no que a Bíblia dizia. E que é esse que é o que a gente está conversando aqui. Se a gente crê, a gente quer cumprir o que está escrito aqui. Né? E aí, depois ela foi e leu Levítico 19, que diz, né, não fará, homem que se deita com outro homem, Levítico 23, deixei aqui, 18 e 22, abri para não falar errado, Levítico 18 e 22, que fala, homem que se deita com outro homem, para Deus abominação é. E eu já estava na faculdade, namorando uma outra mulher e tal, e eu falei, meu Deus, então o que eu faço, Deus não gosta. E por fim, ela leu aquela lista de Apocalipse 21, né, que fala que nem adúlteros, nem mentirosos, nem efeminados, nem sodomitas. Na NVI vai dizer homossexuais ativos, homossexuais passivos, feiticeiros, idólatras herdarão o reino dos céus. Uau! E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela, assim, porque nessa lista de Apocalipse eu me encaixava em tudo. Eu era mentirosa, porque para viver a vida que eu levava, eu mentia muito. Para conseguir fazer tudo que eu fazia, eu precisava mentir. Adúltera, porque não no sentido que eu era casada, quando eu era casada ainda, mas nenhum relacionamento que eu tive eu fui fiel. Feiticeira, porque eu fazia trabalhos. Homossexual, porque eu tava me relacionando com uma outra mulher. Então, assim, eu falei, gente, essa lista era só pra mim, que eu cumpri de cima a baixo ela. Né? Eu não vou entrar nem na não suba nada, é descer direto, eu não fico nem na fila mesmo. E aí, só que eu cria naquilo. E eu lembro que eu perguntei pra minha irmã, eu falei assim, o que eu faço da minha vida? Aí, sabe o que ela me respondeu? Ela respondeu pra mim assim, quando você estiver lá, pergunta pra Deus se aquele lugar é dele. Uau. E isso me marcou muito, porque às vezes a gente quer forçar a pessoa, sabe? E Deus não chamou a gente para forçar ninguém, mas para amar. É para amar. A gente só precisa amar as pessoas. Né? Fazer o que Jesus fez era amar. Ele exortava os religiosos, mas os pecadores ele amava e trazia para a mesa. E às vezes a gente quer inverter a situação, sabe? A gente quer inverter a situação. E quando eu falei, uma das outras coisas que para mim assim, faz muita diferença com Jesus é porque lá eu era obrigada a encostar minha cabeça no chão para render aquela imagem ali, culto e adoração. Eu era obrigada mesmo. Assim, era regra, eu precisava fazer aquilo. E na igreja, a gente pode entrar na igreja, a gente entra, a gente sai, né? E em nenhum momento Jesus vai nos obrigar a absolutamente. Se a gente quiser entrar na igreja e ficar com o telefone na mão do culto, do começo do culto até o final, nós vamos ficar. Se você não quiser levantar para adorar, você não é obrigado. Se você não quiser ajoelhar, você não precisa. A única coisa que Jesus vai fazer é tentar nos atrair à presença dele. A todo tempo, Jesus vai tentar atrair a gente à presença dele, mas obrigar jamais. De jeito nenhum. Né? Então, minha irmã falou para mim, assim, vai lá e pergunta se aquele lugar é dele. E eu fiz isso. Eu lembro que eu fiz uma oração, nunca tinha orado na minha vida, já tinha feito as orações que eu tinha aprendido, né, de rezar e tudo. Tem até uma coisa interessante que eu vou falar depois. Aí, mas eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei para, eu recebi em torno de 4 a 5 entidades, né? Então eu incorporava, manifestava entre 4 a 5 entidades cada sessão do centro.
E eu lembro que nessa sessão que teve, e estava tendo festa, então quando tem festa, tem comida, as pessoas estão com as roupas diferentes e tal. E nesse dia, eu falei para o Senhor assim, eu falei, Senhor, eu estou nesse lugar porque eu acho que eu estou te servindo. Falei assim para Deus, se esse lugar não é seu, me envolve numa cúpula de vidro, mas não permito que nada se aproxime de mim. Uau. Fiz essa oração. Acho que eu não falei nem em nome de Jesus, porque eu não sabia como orar, e foi, né? Amém. Desse jeito. E Roberto, conheço 3 formas da pessoa manifestar, incorporar a entidade do centro. Quando toca o atabaque, no meu caso, no centro que eu frequentava, tinha um atabaque, que eu tocava música, né? Que eles chamam de ponto de macumba, né? Tocava música, e aí a entidade, que é daquele ponto, ela desce, ela se manifesta, né? A segunda forma é quando vem uma pessoa já incorporada, e aí aquela entidade está chamando a sua, e aí desce. A outra forma é quando a mãe de santo vem. Eu brinco falando que quando a dona do terreiro chama, a entidade ela tem que descer, porque é ela que está chamando, é a chefe. E aí tocou o ponto, nada. De novo, nada. De novo, nada. Aí veio uma pessoa, começou a dançar na minha frente, assim, dançar uma pessoa incorporada, né? E nada. E aí veio a mãe de santo. A mãe de santo, ela veio, estava tendo festa, ela veio com uma espada muito grande na mão, assim, e o chão era aquele chão de cimento. Ela começou a bater com aquela espada no chão na minha frente, assim, e começou a sair faísca. Eu já estava de cabeça baixa, já estava apavorado. Apavorado, morrendo de medo, porque eu não sentia nada. Tinha alguma coisa, assim, Deus estava respondendo a minha oração ali, sabe? O que foi Tinha que você alguma coisa perguntou? acontecendo. Repete o que você perguntou de novo, se ele estava ali. Eu perguntei eu falei, Senhor, eu tô nesse lugar porque eu acho que eu tô te servindo. Se esse lugar não é seu, não permita que nada se aproxime de mim. Ok, Então, assim, uau. ele estava respondendo a oração que eu fiz ali. E a mãe de santo vinha, chamava, e nada Eu vou acontecia. correr Só daqui que. antes que minha mulher me... E é engraçado que antes disso, uma sessão antes dessa que eu fui, eu manifestei tudo, e a mãe de santo veio me chamar depois desse dia, era de 15 dias. Então, 15 dias antes desse dia, a mãe de santo veio me chamar, falando assim, Roberta, eu tô preocupada com uma coisa. Aí eu falei, você tá preocupada com o quê? Aí ela, a sua entidade está pedindo a sua cabeça, pedindo a cabeça para você fazer a cabeça, tipo, você entrar um nível mais profundo, porque eu tinha deitado para a entidade, mas eu não tinha feito a cabeça, tipo, raspar a cabeça, sabe? Aí, e aí ela falou assim, só que você é muito nova, você só está há 2 anos aqui, mas ela disse que a entidade estava dançando de uma forma que é quando pede a cabeça. E foi justamente nesse período que minha irmã se converteu. Uau, Tipo gente. assim, o mundo, deixa eu ver como é que o mundo espiritual é ligado, né? Minha irmã se converte, opa, tem um crente na família. Satanás, eu vou amarrar ela alguma outra forma aqui. Então, que ele queria mais, mas não deu tempo. O Senhor chegou no meio do caminho, sabe? No meio do caminho o Senhor chegou. E, e aí eu fui embora dali sabendo que Deus não estava naquele lugar. Deus tinha respondido a minha oração, sabe? O Deus da Bíblia, o Deus que eu acredito, sabe? Estava respondendo a minha oração ali. E aí eu saí dali, entreguei todas as minhas coisas. E E eles ficaram, eles sabiam já que era isso? As pessoas estavam ali, a mãe de santo? O que que eles pensaram? Tipo, pensava que o canal estava interrompido, né? né? Que ninguém sabia Ficaram por com quê. raiva de você? Não, ninguém sabe. Não, não, não. Eles só, tipo assim, cara, não recebeu nada hoje. Na Uhum. cabeça deles era só não recebeu nada hoje. Curiosidade minha, quando você recebia, você lembrava depois ou durante o que acontecia quando a entidade Eu estava em... tava. Então, porque a gente chama de fase de desenvolvimento, né? Ela acontece assim, primeiro, você vai sentindo que tá ali e você não tem controle dos seus movimentos, mas você tá com a consciência ali. Tem Uhum. uma hora que ela toma consciência. Depois de 2 anos eu tava perdendo a minha consciência. Então, Uau. assim, eu tava eu vi, por exemplo, eu tava no fundo do salão e de repente eu abri o olho, eu tava do outro lado. E eu não percebia mais. Então, assim, eu tava na fase, eu já perdi a consciência, E quando sabe? Ele você tava voltou tomando. ao normal, você estava cansada, que eles dizem que fica com o corpo cansado, fica... Sim, com certeza.
Com E, certeza. e essas coisas que eles fazem, é para fazer mal para as pessoas ou também para tentar fazer o bem? Porque vai para encruzilhada, é macumba, a pessoa paga para ir lá e fazer o trabalho, é isso? Sim, mas depende muito do centro que você frequenta, né? Depende muito de onde as pessoas vão, depende do que elas estão procurando. A mãe de santo do centro que eu frequentei nesse período, ela dizia que ela não fazia mal para ninguém. Que, por exemplo, se chegasse alguém ali, mal no sentido da maldade que a gente conhece, né? Sim, Se sim. chegasse alguém ali e falasse para ela assim, olha, eu quero fazer um trabalho para destruir matar essa pessoa aqui, ela Uhum, não ia fazer. Ela entendi. tinha ela já falou isso pra gente. Mas muitos fazem. Tanto Sim. dentro do espiritismo comum, como dentro da Quimbanda, que é um pouco mais para esse lado mesmo, né? Então, assim, ela tinha essa coisa dentro dela. Ela não faria isso. Mas, por exemplo, fazia trabalho para atrair um homem de alguém, eu quero que atraia esse homem, ou essa mulher. Se a pessoa era casada ou não, aí já era outro departamento, Entendi. entendeu? Então, assim, ela tinha essa coisa com ela, sabe? Tinha essa defesa moral definida dentro dela, ela não fazia. Mas sim, Quanto pode tempo você fazer. ficou dentro da homossexualidade? Quanto tempo você ficou dentro do espiritismo? Espiritismo, 2 anos, homossexualidade, 15. E do espiritismo, como foi a tua saída de lá? Então, aí eu falei para a mãe de santo, depois disso eu falei para ela, eu falei, olha, eu não, eu quero sair, né? E ela falou, mas se você sair, eles vão te cobrar, né? Que eles cobram, não sei o que e tudo. Eu lembro que logo depois que eu falei que queria sair, eu fui assaltada saindo da faculdade e o ladrão me deu uma. Eu sempre falo errado, não sei se foi uma chave de braço, meu marido sempre me corrige, que eu nunca sei. Mas ele Mata-leão, pegou assim, é o mata-leão. mata-leão, isso, obrigado. Eu sempre falei errado. Aí ele me deu um mata-leão assim para poder pegar meu telefone, né? E aí eu liguei para ela para avisar, falei, olha, não liga mais, porque eu fui assaltada e tudo, não sei o quê. E ela falou assim, tá vendo? Eles já estão te cobrando. E aí eu respondi para ela assim, mas que entidade é essa? Que diz que me quer para ela, mas está me fazendo mal na esquina da faculdade. Isso não entrava na minha cabeça, sabe? E ali, assim, eu acho que quando Deus foi muito claro para mim, a resposta realmente, fazer o que minha irmã falou, né? Perguntar para ele, né? Quando a resposta vem de Deus, não há dúvida, É, sabe? Quando a resposta vem dele, que é validada pela palavra, não há dúvida. Então, assim, minha irmã apresentou a palavra e o Senhor discerniu todas as coisas ali comigo. Então, eu saí, falei que ia sair, saí. Saí, nunca mais voltei. deu Fiquei vontade de 2 anos, você ir nunca lá mais. e trazer, vamos embora vocês também junto comigo, não Eu adianta, não, ainda ti- eu não, não, eu não tinha esse discernimento, eu não tinha me convertido, entendi, né? ainda não tinha. Eu não tinha esse discernimento nenhum para isso, nenhum. Eu só entendi que aquilo não era dele, mas se você tá lá, beleza, eu vou seguir minha vida, namorando, vivendo, entendeu? Não, eu não tive esse discernimento de que uma coisa era Mas ligada hoje, à outra. hoje, como pastora, você voltando lá, vamos dizer que você tivesse esse discernimento, você tentaria como a sua irmã fez com você, ou você quer que foi realmente assim, Deus te escolheu, ele viu que ali tinha, né, um desejo de fazer a Uhum. vontade dele, e ele teve misericórdia de você, porque é uma escolha também, você que, né, Então, eu aceitou. acho que isso é uma linha bem complicada, assim, porque nós, como cristãos, nós precisamos pregar o evangelho. Nós Uhum, precisamos pregar o evangelho. O evangelho precisa ser pregado, né? sim. Mas as pessoas fazem suas escolhas. Então, assim, eu pregaria o evangelho, né? Como prego, né? O evangelho. Mas a escolha é da pessoa. Diferente, por exemplo, com pessoas, aquelas pessoas ali passaram pela minha vida. Hoje eu não tenho mais contato com nenhuma delas, né? Uhum, Não tenho mais contato. Primeiro que eu já não estou mais no país, mas mesmo antes disso, já não tinha mais contato, tinha mudado o meu ciclo de relacionamento. Né? Então, mas se hoje eu encontro alguém como já encontrei, né, que é espírita, eu vou ali falar da verdade do amor de Deus, mas eu preciso respeitar a decisão da pessoa de seguir aquilo que ela tá. O meu papel é orar para que ela conheça a verdade e a verdade venha trazer libertação para ela e apresentar o Cristo que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e que a gente tenha acesso ao céu, que ele é o único caminho. Meu papel é esse, mas eu preciso respeitar a escolha das pessoas. Então, assim, eu não entraria no centro, a não ser que o Espírito me revelasse, mas eu não entraria no centro, falando: uhum. olha, vocês precisam se converter, olha, vocês têm que largar isso aí. Eu não faria isso. Mas se você estivesse no centro, estivesse do meu lado, certamente você ouviria falar de Jesus. Sim. Entendeu? E outra coisa que eu quero te perguntar, pastora,
Você consegue hoje identificar que nessa parte da homossexualidade, quando você tinha desejo por mulheres e tudo, e de certa forma, o que você passou de abuso, como que isso te afetou em feridas emocionais e trauma? Você buscava, de alguma forma, suprir algo nesse sentido? O que que afetou você, esses abusos, no sentido emocional de... Como eu posso te dar um exemplo? A gente sabe que os traumas, eles causam mecanismos de defesa. No seu Sim. caso, também colocou aquela coisa de não quero saber de homem, né? Uhum. A figura masculina, não. Mas a gente sabe que existem carências até Jesus entrar e preencher tudo, existem Sim. carências. Então, você consegue identificar o que essas mulheres, esses relacionamentos supriam em você? Então, Cris, na questão do homem, assim, houve uma rejeição, né? Rejeição mesmo de eu não querer ficar num ambiente sozinho com um homem só. Por exemplo, uma coisa boba, né? Mas se eu entrasse no elevador e tô subindo o elevador, descendo, e entrasse um homem junto comigo, certamente eu dou um passo para trás, porque Uhum. eu não quero, eu tenho medo tinha medo, né, do que ele poderia fazer comigo. Eu tinha essa resistência, sabe? Sim. Né? Eu lembro de uma situação que eu passei, eu fui no médico, meu Deus. Eu fui no médico, era um médico homem, eu entrei no consultório, beleza, fui consultada. Quando eu virei, ele se levantou para me levar até a porta. E nisso ele virou a mão assim para apertar a minha mão. Na hora me deu um estalo assim, que eu olhei para ele assustado assim, aí eu vi a mão dele estendida, apertei a mão e saí, mas eu gelava por dentro, porque eu achei que ele fosse trancar a porta, né. Um dos abusos que eu sofri, assim, foi justamente o médico me fechando dentro da sala. Então assim, então assim, eu ficou esses gatilhos, sabe, que Sim. precisavam ser superados em Jesus, com terapia. Eu passei por três terapeutas, né, psicólogos que me acompanharam em algumas fases da minha vida, né. Então, Uhum. sim. E agora a mulher, o buraco de carência é muito grande, porque eu tentava resolver todas as vezes, eu até identifiquei isso bem depois, mas todas as vezes que eu tivesse uma situação na minha vida, que eu passasse por alguma dificuldade, independente se sexualidade, nada a ver com sexualidade, eu procurava o conforto no braço de uma mulher. Olha. Entendeu? O conforto era sempre no braço de uma mulher. O refúgio não ia ser no braço de um amigo, ia ser sempre no braço de uma mulher. E aí, por eu já ter essa vivência da homossexualidade, tinha mais envolvimento, não era só uma amizade, né? Levava uma coisa e levava a outra. Uau, agora conta como é que foi esse encontro com o seu marido, como é que foi essa, eu não sei nem o que chamar, libertação, conversão, tudo junto e misturado, né? Porque eu falo, gente, isso é muito difícil de acontecer, mas para Deus nada é impossível. Nada é Quando a impossível. gente se permite, a gente quer, ele faz, gente, o milagre. Então, uma das coisas que precisa cair, é que eu acho que isso fere um pouco, os homossexuais, se tiver algum ouvindo, eu acho que fere muito, quando a gente acha que alguém é capaz de libertar alguém, né? Tipo assim, não, você foi liberto porque o Fabrício chegou, né? Ou foi o Fabrício que te libertou. Não, não foi o Fabrício, né? A sua sexualidade foi restaurada depois que você casou, né? Não, não, não foi nada disso, né? O Fabrício chegou, eu já estava na igreja, já estava vivendo o meu processo de conversão com Cristo. Eu já tinha decidido morrer para mim mesmo, para viver a vida que Jesus tinha. Então, assim, isso precisa ficar claro, sabe, Cris? Porque quando, quando eu deixei o espiritismo, eu ainda vivi mais 2 anos na homossexualidade. E foi o período assim que eu mais vivi a homossexualidade, de pessoas, de lugares, de práticas, de tudo, né? E no final desses 2 anos, estava tendo uma reunião de oração atrás da casa da minha mãe. Nessa reunião de oração, uma missionária estava lá pregando na reunião de oração, e depois de 2 anos fora do centro, eu manifestei ali, incorporei entidades ali naquele dia. E aí, depois de, eu não sei quantas terças-feiras que foi, porque era uma campanha que eles estavam fazendo, por acaso eu fui lá, porque eu não fui convidado, mas eu ouvi o pessoal, na minha cabeça eles estavam rezando, eu fui atrás, e ali eu encontrei com alguém que tinha uma fé, que era a fé que eu sigo hoje. Essa irmã falou para mim que Satanás ele queria me matar. E ele Uau. falou assim: "Ó, o inimigo ele quer matar você, você precisa procurar uma igreja e aceitar Jesus". E eu comecei a achar, Cris, que eu ia sofrer um acidente, eu achei que eu fosse atropelada. Na minha cabeça, eu vou ser atropelada. Eu andava muito,
né, de ônibus. Eu andava muito, o dia inteiro, para a faculdade, para o trabalho, voltava para sair. Eu falei, eu vou ser atropelado, deve ser alguma coisa assim. Mas eu tinha consciência que eu ia morrer. Quando ela falou aquilo, mesmo sem conhecer Cristo, eu falei, eu vou morrer. E eu comecei a procurar uma igreja para ir. E minha mãe fazia unha com uma menina. Essa menina, minha mãe já devia ter contado, compartilhado as situações que ela estava passando comigo em casa. E minha mãe falou assim para mim, vai lá fazer unha que eu vou pagar. E eu fui lá fazer a unha. Já estava com 21 anos. E ela me chamou para assistir um testemunho. Eu brinco falando que é por isso que eu dou testemunho até hoje. Né? Que o testemunho salvou minha vida. Assim, literalmente, salvou a minha vida. Assim como o seu Porque, também salvará muitas, eu creio, ai, através da no sua vida. nome Deus. de Jesus. Amém. Porque em torno de 15 dias, mais ou menos, 20 dias depois, eu fui ameaçada de morte mesmo. E assim, me envolvi com uma pessoa que tinha um envolvimento com uma outra pessoa e eu realmente não fazia ideia, né? Essa pessoa descobriu meu telefone e me ameaçou mesmo, falou que ia me matar. E é interessante uma experiência. Posso contar uma experiência Sim, espiritual aqui, assim? Mas assim que eu me converti, eu fui assistir esse testemunho dessa missionária. Ela ministrou um testemunho muito poderoso assim, de transformação. E na hora eu pensei assim: meu Deus, se Deus fez isso com essa mulher, ele pode fazer comigo também. Porque Deus não tem filho predileto. Então, na minha cabeça, eu pensei exatamente isso. Se Deus fez isso com ela, ele pode fazer comigo. E aí, eu perguntou quem quer aceitar Jesus. Eu fui lá pra frente, com um monte de gente vai, né? E eu lembro que no dia seguinte, isso foi no domingo à noite, na segunda-feira de manhã eu ia trabalhar. Duas coisas passavam na minha cabeça. Eu namorava uma mulher nesse período. Namorava mesmo, assim, né? E uma outra menina. E na minha cabeça ficava assim, meu Deus, eu preciso de uma Bíblia, né? Porque crente tem Bíblia. E a outra coisa é, meu Deus, agora eu sou crente, o que é isso? O que é ser crente? Eu não fazia ideia do que era ser crente. Para mim, igreja católica, evangélica, tudo a mesma coisa. Eu não fazia ideia. Mas eu comecei a ir. E assim, eu me apaixonei pela palavra. Eu me apaixonei por Jesus. Assim, engraçado que ontem eu estava orando e eu falei com o Senhor ontem lá na igreja. Eu falei com o Senhor assim, há 20 anos atrás, eu estava aqui falando a mesma coisa que eu tô falando pro Senhor agora. Eu continuo aqui, falei para Deus assim, eu continuo entregando a minha alma, o meu espírito e o meu corpo pro Senhor. Eu te desejo com tudo que eu tenho, sabe? Porque foi isso que eu conheci. Eu me apaixonei foi por Jesus. Então, Sim, assim, o fato de eu me apaixonar por Jesus e entender que ele é a palavra e que ele falava comigo através da palavra, me fez crer na palavra e querer viver o que ela dizia. E aí começou o meu processo de conversão. Que aí começou essa caminhada aí de deixar tudo para trás, né? Que é o convite de Jesus para nós, né? Você quer me seguir? Vem. Vem do jeito como estás, né? Mas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite de Jesus para a gente. Eu recebi esse convite. Eu entendi que era isso que eu queria receber Jesus, eu queria mudar de vida. Eu não era feliz assim, tive a oportunidade, não era por pressão, não era por ninguém. Quero deixar isso bem claro, não era por pressão, não era por ambiente religioso, não era por pai crente, nem mãe crente. Eu não era feliz vivendo aquela vida, eu vivi, Cris, tudo, e não encontrei preenchimento do vazio que carregava dentro do meu coração ali. Quando eu conheci Jesus, foi como se, tipo assim, eu perdi. Era como se, assim, beleza, eu tinha tudo, eu era infeliz em muitas partes, mas eu me relacionava com mulher e isso satisfazia o desejo da minha carne, né? Era bom. Quando eu conhecia Jesus, eu consertei tudo, mas tinha uma coisa que não estava boa. Porque eu continuava sentindo desejo por mulher, mas eu não podia me relacionar, porque eu entendi a Bíblia como verdade para minha vida. Então, assim, esse foi nesse ambiente que que eu conheci o Fabrício. Eu estava nesse processo, né? Eu lembro, eu fiquei 1 ano na igreja para me libertar do espiritismo. Do espiritismo eu precisei de libertação, porque assim, eu manifestava toda a vigília, todo culto na igreja, eu manifestava. E um dia falaram para mim assim, Roberta, um pastor muito querido, falou para mim assim, você já recebeu Jesus no seu coração? Eu falei assim, já. E isso, nesse dia, que foi o último dia que eu manifestei na minha vida, saía um e entrava outro. Eu sabia que era diferente. Eu sabia que era uma entidade diferente, né? Saía um, entrava outro.
E numa dessas que eu acordei, desacordei, ele falou: você não já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu falei: já, eu já aceitei. Aí ele me disse assim: aonde o Espírito de Deus habita, Satanás não pode habitar. Cris, virou uma chave aqui, assim, ó. Porque a gente precisa receber Jesus no coração, mas a gente precisa receber Jesus no nosso entendimento. Olha. Eu entendi que aonde o Espírito de Deus habitava, Satanás não podia habitar. E aí, quando eu sentia, que eu senti outras vezes depois disso, que o inimigo queria tomar o meu corpo para me possuir, eu repreendi em voz alta: você está repreendido em nome de Jesus, porque eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Uau. E nunca mais, Glória. nunca mais, nunca mais. E eu lembro que foi assim que eu consegui vencer essa questão do espiritismo, né? Mas eu cheguei para o pastor Eduardo Pacífico, da Primeira Igreja Batista Renovada no Gradinho. Quero honrar a vida dele por tudo que ele fez por mim, porque eu só conhecia essa igreja. Eu me converti lá, eu me batizei lá, eu me casei lá, eu apresentei as minhas filhas lá, eu fui enviada como missionária lá, fui consagrada missionária, consagrada pastora, tudo por ele dentro desse ambiente durante 20 anos, sabe? E eu falei para ele um dia assim, fui até o gabinete dele e falei: pastor, não tem mais demônio para expulsar, mas eu continuo querendo ficar com mulher, o que eu faço da minha vida? Porque chega uma hora que você não tem mais o que fazer. E aí, o que faz, Cris? Uhum. O que faz? Não tinha demônio para expulsar mais, sabe? Não tinha uma coisa para arrancar, mas tinha uma pessoa com traumas, tinha uma pessoa que aprendeu a viver uma vida na homossexualidade e que agora precisava aprender a viver uma vida com Jesus. E aí é o versículo que sustenta a minha vida. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu creio nisso com tudo que eu tenho. Porque se eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu vou deixar a minha vontade para viver a vontade dele. Em coisas simples. Sim. Então, não é só nisso, né? Estava conversando com uma pessoa esses dias e eu falei para ela assim: nossa, a gente luta tanto. Eu falei: eu tenho visto você lutar tanto para fechar brechas tão grandes na tua vida. Mas você numa conversa continua falando palavrão. Não precisa mais. Coisa simples. Por quê? Né? Porque a Bíblia diz para a gente não falar palavras torpes. Né? Então, assim, são coisas simples, mas que são brechas. Então, assim, eu aprendi a viver no pouco, no muito com ele, sabe? Tanto de viver, deixar muito quanto deixar pouco. E aí foi nesse contexto que o pastor Eduardo falou para mim assim: Roberta, eu vou te dar um cartão de uma psicóloga, uma terapeuta. Porque o que eu podia fazer por você, eu fiz. No âmbito espiritual, mas você está precisando de mais. Foi quando eu comecei a fazer terapia. E nesse período, o Fabrício foi para minha igreja. Ele era de uma outra igreja há muitos anos, também há mais de 20 anos. Meu marido, ele tem hoje 44 anos, mas ele se converteu com 6 anos de idade. Então, a vida toda dele foi na igreja. E os pais dele saíram de uma igreja da região, foram para outra, que era a minha igreja. E logo depois, um pouco, ele foi também. E a gente começou a conversar, e ele falou que queria orar por mim. Só que eu entendi que o orar por mim não era um orar, né? Eu já estava com 22 anos, né? A gente casou, eu tinha 24. Então, eu já estava com 22 anos e eu entendi. Só que eu não podia, Cris. Eu não tinha condição de namorar ninguém. Assim, eu não tinha condição, porque na verdade, se eu tô aqui hoje falando com você, é porque o Fabrício me sustentou durante todos esses anos, sabe assim, né? A vida dele valida a minha, né? Porque não seria possível sem ele. Seria impossível sem ele. Não no sentido de restauração da minha sexualidade, mas no sentido de viver uma vida inteira com Deus, sabe? Eu precisava dele para minha vida, né? E preciso dele. E aí ele começou a conversar e eu falei para ele, olha, eu não tenho condição, eu sou nova convertida, eu não tenho condição de namorar você, eu não posso. Mas orar eu podia, entendeu? Às vezes a gente espera grandes milagres e a gente precisa contemplar pequenos milagres, se é que a gente pode falar assim, né? Porque milagre é sempre grande, né? Mas coisas simples, né? E uma pessoa que não queria saber de homem, naquele período, sonhava em ter uma família. Eu sonhava com uma família. Eu queria. E pouco antes dele aparecer na minha vida, eu tinha feito uma oração na minha cozinha, né? Só morava eu e minha mãe. E
eu estava já, assim, terminando, conheci o Fabrício, eu tinha acabado de terminar a faculdade, né? E eu lembro de eu socar a parede da cozinha, assim, e orar e falar com Jesus assim: Deus, eu quero um marido, me dá um marido. Só que assim, você perguntar para mim, Roberto, você tinha condição de receber um marido? Não tinha condições. Porque eu olhava uma mulher e ainda desejava ela. Mas eu aprendi com a Estela, quando ela perdeu o filho dela, ela falou uma frase muito forte. Ela disse assim: eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Evangelho não é sentir, é crer. Então eu tive que aprender, né, a viver pelo que eu cria e não pelo que eu sentia. O que eu sentia me dizia, não tem jeito, você vai continuar desejando mulher pro resto da tua vida. Mas o que eu cria me dizia, você pode sonhar comigo, porque não há nada impossível para eu realizar. Então, dentro daquilo que eu cria, eu clamei ao Senhor por um homem de Deus, né? E eu lembro que eu falei pro Senhor assim, eu falei pro Senhor, você deve ter visto um testemunho, né, que é engraçado, mas eu falei pro Senhor assim, que eu queria um homem que fosse crente desde criança, que os pais fossem casados. Minha sogra e meu sogro fizeram 50 anos de casado em dezembro agora. Que os pais fossem casados e que ele fosse baixinho, gordinho, sem barba na cara. Foi o pedido que eu fiz para Deus, né? E eu conheci o Fabrício, ele atendia tudo, assim, né? Ele não era tão gordinho, né? Mas não tinha barba, né? Era baixinho, era da minha altura, assim. E eu olhei para ele e vi que ele tinha as características físicas. E a gente começou a conversar. Eu falei, vou começar a orar. E a gente começou a orar e conversar. E ele me falou que ele se converteu com 6 anos de idade. Aí você pergunta, por que você queria uma pessoa convertida? Que eu não tive a oportunidade que hoje minhas filhas têm de frequentar uma escola bíblica dominical, assim, de aprender no Ministério Infantil as canções de Jonas, a historinha do Jonas e da baleia, que a gente sabe quando foi baleia, foi um grande peixe, mas eu não tive oportunidade. E eu queria que esse homem contasse para os meus filhos isso, essas historinhas, né? Essas coisas, da forma como Deus chegou a ele. Eu queria isso, né? E aí eu e o Fabrício, a gente começou a conversar, nós oramos por 3 meses. No terceiro mês ele falou para mim assim, Roberta, vamos namorar, porque ia ser Dia dos Namorados. A gente começou a orar em março, abril, abril, maio, junho, isso. Dia dos Namorados em junho, né, no Brasil. E ele brincou e falou assim, meu Deus, eu não quero ser garçom de novo, vamos namorar, porque quem não namorava servia quem namorava no jantar dos namorados da igreja, né? E aí, e aí eu ri e falei pra ele assim, eu não posso namorar você. Ele, mas por quê? Tipo, eu já conheço sua família, você me conhece, por Ele quê? não imaginava, ele não sabia. Não sabia. Ele não sabia porque ele era novo na igreja, né? Entendi. O pessoal todo sabia. Menos ele, a mãe dele, a família dele, quem ficava chegando, né? Porque eu também não, assim, só quem andava comigo sabia da minha luta, né? Mas a igreja toda sabia de uma maneira geral, porque eu falo que eu contei para todo mundo me ajudar em oração. Então eu mesma contei, não precisou nem se espalhar o boato, porque eu fiz esse favor de contar, né? Aí eu fui e contei para ele, eu falei, eu não posso, porque eu fui homossexual, eu tenho esse tipo de sentimento, não sei o quê, me envolvi com fulano, eu fui falando. E ele é muito brincalhão, sabe? E ele brincou e falou assim, eu não posso ficar com você mesmo, não. Aí eu pensei, eu falei, é lógico, né? Quem que vai querer, né? Um negócio desse, né? Aí ele falou pra mim assim: eu quero namorar você e eu vou esperar o tempo que for preciso. Oh, Foi lindo, Cris, mas eu acho que ele não sabia o que ele estava dizendo. Acho não, tenho certeza. Ele não sabia o que ele estava dizendo. Ele não sabia. E aí nós continuamos orando. Com 5 meses, eu tive uma experiência com o Senhor na igreja, adorando a Deus, assim. Eu tive uma experiência, eu tive uma visão e me via deitada numa cama, com um bebê, assim, recém-nascido no meu colo, que eu não via se era menino, se era menina, e ele em pé do meu lado, e Deus falava para mim assim, você pode namorar com ele, porque o que eu tenho para você com esse homem é uma família. olha E aí que a resposta veio do Senhor para mim, sabe? Tipo, eu podia. Eu tava. Mas como? Não sei. Vamos viver, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí a gente começou a viver assim, e aí a mulher que não andava de mão dada começou a andar, né? Que não beijava o menino começou a beijar. Que não sonhava, assim, não tinha como sonhar em ter uma família, começou a pensar em nome de filho, começou a pensar onde que ia morar, começou a planejar um casamento,
Ah, mas Roberta, você já estava já assim curada, liberta, restaurada completamente, não sei o quê. Não, não estava não, Cris. Mas eu aprendi a caminhar pelo que eu creio, não pelo que eu senti. Da mesma forma, ele fala pra mim assim, ele usa uma frase, o Fabrício, uma frase muito grande assim, gente, a gente quando casa, a gente não promete fidelidade, né? Tipo assim, o Fabrício, como homem, ele deixou de sentir atração por mulher só porque se casou comigo? Ele deixou, Cris? Creio que Não, não. Aham. não, é homem. É. Ele não vai buscar isso, ele não vai desejar uma outra mulher, ele não vai querer ficar com outra pessoa, mas ele me prometeu fidelidade. Uhum. E ele disse isso pra mim, ele não importa quem você deseja, não Uhum. importa. Se a gente entrar num casamento, a gente vai estar se prometendo um pro outro ali, e a gente vai passar por tudo que for preciso passar junto. Que Então, lindo. assim, eu casei nesse ambiente, né? Nesse ambiente de promessa, de palavras. As pessoas perguntavam como é que vai ser. Eu falava, Deus proverá. Ah, mas o que vai acontecer? Não sei, não sei. Mas eu achava que no dia do meu casamento, quando eu dissesse sim, ia cair um pozinho assim, sabe? De plim, 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 igual das princesas. Ia me transformar de homossexual para heterossexual. E isso não aconteceu no dia do meu casamento. Né? Então, assim, isso para mim foi um trauma, assim, muito grande. Porque eu Uhum. criei com todas as minhas forças que isso Uhum. ia acontecer. Eu falei, alguma coisa Deus vai fazer, né? Alguma coisa Deus vai fazer. Né? Então, não aconteceu no dia do meu casamento. E aí a gente viveu 2 anos, os nossos 2 primeiros anos de casado foram 2 anos de bastante luta, assim, não luta entre a gente também, no sentido de. Eu era uma pessoa que aprendi a ouvir a vida inteira da minha mãe para ela ter se separado do meu pai, que eu tinha que aprender a viver a ser independente financeiramente, que o marido não podia me mandar. Então, assim, eu era completamente insubmissa. Era Uhum. tudo uma questão de vida, de independência, de tudo. E aí, Foi um eu, processo, né? Aham. sim. Aham. E ainda tinha essa questão da sexualidade, que ainda não tinha sido resolvida, né? E eu continuava clamando. Mas eu falei para o Senhor, igual não tem a passagem dos 10 leprosos? Né, que ele chega para Jesus, né, Jesus chega para eles e fala assim, vai, e se apresenta ao sacerdote, né? E aí no caminho eles foram sendo curados, né? Foi isso que aconteceu comigo no caminho. Eu ia dizendo sim para ele e ele ia transformando a minha vida, restaurando a minha sexualidade, curando os meus traumas, as minhas dores, né? Até que chegou no final, é onde eu realmente recebi do Senhor assim, um milagre muito grande. Foi quando ele restaurou por completo a minha sexualidade. Que lindo, gente do céu, que coisa linda. Que poderoso. Que maravilhoso. Sim, Glorificado seja o Jesus é Senhor. bom, meu Deus. Que lindo, gente. Aí você teve sua primeira filha, depois você teve a segunda, conheço as duas, são lindas. É, Adoro o sim. meu pão de mel, eu vi Comecei... ontem ela. Ah, não, você viu? Ela que me fez trazer as 2 caixas. Você acredita que ontem eu cheguei em casa 1h30 da manhã? Acho que era mais 1h40, sei lá. Ela dormindo no carro, botei ela na cama, ela, eu quero pão de mel. Aí eu, Que lindo, vai dormir, Radassa. Come amanhã. que lindo. Mas ela. Então, aí Deus veio, depois desses 2 anos, eu fui para um reencontro, como se fosse um congresso da igreja, né? E lá uma pastora estava orando. E eu lembro que eu fiz uma oração que eu já tinha feito algumas vezes, mas com um pouco diferente. Porque até foi, acho que no dia que eu falei sobre isso, eu falei sobre essa oração lá na igreja que você estava, que eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu apresento todas as chaves do meu coração. Se tem alguma porta que está fechada, entra e reina. Né? Porque eu quero que o Senhor venha fazer morada. Se eu estou trancando alguma porta que eu não sei, bem aquela oração de Davi, né? Só no meu coração ver se há algum caminho mal, né? E e naquele dia eu não fazia ideia do que estava acontecendo ali, mas o Senhor me deu três visões. Eu vi a minha mãe grávida de mim, e meu pai brincava com a barriga da minha mãe como se eu fosse um menino. E Deus falava para mim assim: Você tá vendo? E eu falava, tô. E ele falou assim: Você é a menina que eu escolhi, né? Meu nome ia ser Roberto. Meus pais não tinham um nome para menina, né? Meu nome ia ser Roberto.
E aí, depois, na segunda visão, foi quando eu vi o parto, como se fosse eu estivesse vendo mesmo o médico segurando o bebê, assim, sabe, pelos pés. E aí, o Senhor falava para mim assim: Você tá vendo? E eu vi um bebê com cordão umbilical enrolado no pescoço, muito roxinho. E o Senhor falava para mim assim: Satanás tentou tirar a sua vida desde o teu nascimento, mas eu te livrei, porque você é a menina que eu escolhi. E por último, foi um abuso sexual que eu sofri com 9 anos de idade, que para mim foi a pior violência que eu sofri. Nessa hora, atrás de mim tinha uma porta, e quando aconteceu, realmente uma porta, mas na visão eu não via a porta, eu via uma luz muito reluzente atrás de mim. E aí o Senhor falava para mim assim: Você tá vendo? Eu falei assim: eu tô vendo. Ele dizia assim: Você não estava sozinha, eu estava lá. Eu permiti que você passasse por todas essas situações para que as pessoas pudessem ver e crer que eu sou um Deus que restaura, que cura, que liberta, que transforma, né? E eu aprendi que a vida, ela tem disso. O Senhor Jesus falava que na vida nós teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, que ele venceu, né? E nós venceremos. Nós somos mais que vencedores aqui, mas a nossa vitória está no céu já reservada. Não importa o que a gente passe dali. Mas naquele dia, naquela hora, comigo, Cris, tô falando de mim, não falei da minha, quando eu levantei dali, daquela palestra ali, né? Daquela ministração, né? Que eu cheguei na minha casa, eu tive plena certeza que alguma coisa tinha acontecido dentro de mim. E o Senhor tinha me restaurado por completo. Tinha restaurado a minha vida, a minha sexualidade e o meu casamento, dizendo que eu era a menina que ele tinha escolhido. Que eu não era o menino que minha mãe e meu pai sonhavam, mas que eu era a menina que ele tinha separado, que ele tinha escolhido, sabe? E ali tudo mudou. E aí eu comecei a viver, de fato, um casamento de acordo com aquilo que Deus tinha pra gente viver, né? Sonhando, né? Com prazer, com alegria, sem aquela tormenta da mente de acordar pensando nisso, dormir pensando nisso, né? E é interessante que a Bíblia diz que o Senhor, ele nos tira do domínio do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Naquele dia, né? Eu vivi essa experiência da conversão, né? Quando a gente se converte, que o Senhor me tira do domínio, né? Eu não sou mais, agora eu não faço mais, aquilo já não, a inclinação não me define, né? O desejo não me define. Eu saí do domínio do império das trevas e agora eu estou no reino do Filho do seu amor. Quem governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Não é mais o meu desejo, não é mais a minha carne. Quem governa é o Senhor, sabe? Então, a partir daí, a gente começou a construir. A gente morava num apartamento e nós moramos 4 anos nesse apartamento. Depois de 4 anos, o meu sogro deu um terreno pra gente. A gente construiu a nossa casa. Quando a nossa casa estava ficando pronta, assim, ficou pronta, eu engravidei da Radassa. Foi bem programado, assim, sabe? Quando a gente foi para casa, a gente fez um quartinho a mais, né? Que o nosso apartamento era de um quarto. Eu engravidei da Radassa. Quando a Radassa tinha 1 ano e 8 meses, um ano e, 1 ano e 10 meses, a gente foi embora para o Paraguai em missão já para poder ajudar a restaurar uma igreja lá no Paraguai. Então, assim, já estava já envolvido com a igreja, com a missão, com tudo, sabe? Mais ou menos, acho que foi. Se alguém tiver pergunta, façam aí, aproveitem, a gente tem um tempinho ainda, mas 2 coisas que eu queria falar aqui, que eu anotei, que você estava falando, eu não sei se você chegou a falar, mas na hora talvez eu tenha feito alguma pergunta. Você falou, eu quero contar uma experiência espiritual. Você chegou a falar? Será que ou era algo mais que você ia falar? E teve uma hora também que você falou assim, depois eu quero falar mais sobre a oração. Você falou alguma coisa? A experiência foi assim, porque quando eu colocava, quando a pessoa que é espírita vai colocar o que a gente chama de obrigação, né, que são os trabalhos nas encruzilhadas, você coloca o trabalho para aquela entidade ali, né? Então, eu não quero citar nomes, eu servia 2 entidades, né? Então, eu fazia o trabalho para aquela entidade. Eu comprava aquelas coisas ali e que nem você perguntou, trabalho é para fazer mal? Não, às vezes é o trabalho de tipo de agradecimento. Você está agradecendo, está colocando, ele está pedindo para você fazer, de consagração, de coisas assim, né? Então, eu fazia o trabalho, comprava as velas, tudo da cor certa, botava tudo na encruzilhada. Quando eu ajoelhava, não me pergunta por quê, não me pergunta. Mas quando eu ajoelhava ali para rezar, né, para orar para aquela entidade, eu falava assim: Senhor, eu vou falar direto contigo. Eu não vou ficar dando volta, não vou pedir para fulano, porque se eu posso falar direto com o Senhor, para que eu vou falar com fulano? E eu falava direto com Deus. Olha que loucura.
E a entidade não falava nada? Não te... Não Não falava te... nada, eu estava orando ali, não tem acesso ao que está no nosso pensamento, né? Satanás só É escuta o que está verdade. Ah, estava em só o que a pensamento. gente fala em pensamento. Eu estava falando em pensamento, Senhor. E isso acontecia quando eu criança, eu fiz primeira comunhão criança, com 10 anos mais ou menos, né? Acho que era 10 anos, 9, 10 anos que eu fiz primeira comunhão. E a gente tinha que se confessar pro padre, né? E primeira vez, me confessei direitinho. O padre lá me confessava e ia lá tomava hóstia no catolicismo. Depois dessa primeira vez, sabe o que eu fazia? Eu ajoelhava, confessava todos os meus pecados naquele banquinho da igreja católica ali, com o joelho pro Senhor, levantava perdoado e ia lá tomar hóstia. Isso mesmo. Eu não sei porquê, mas eu falo assim que é isso, é a pureza, ele é o caminho. A gente tem acesso direto ao Pai. O véu foi rasgado, Cris. O véu foi rasgado. Quando Jesus gritou lá, está consumado, o véu foi rasgado e a gente tem acesso direto a ele. Só que eu descobri isso antes de conhecer Jesus. Né? E isso é muito interessante, assim, é impressionante como Deus ele fala. Eu queria compartilhar isso porque foi muito, muito... Me marcou, sabe? Assim, depois que eu fui descobrir como é que Sim, funcionava, sim. eu lembrava disso. Falei, gente, como é que pode? Como é que eu fazia isso, né? E no caso você fala de agradecimento, mas o que que eles te davam? O que que eles te davam? Proteção? Eles te davam o quê? Eles falavam que dava isso, né? Proteção, abrir os caminhos para você conquistar coisas. Mas eu comigo, assim, eu não tive nada marcante, porque eu só tinha pedido uma coisa que não aconteceu. Entendeu? Entendi. Assim, eu não cheguei a pedir, fazer um pedido sei lá, de ter coisa, de ter alguém, de amarrar alguém, de qualquer coisa do tipo, nada disso, entendeu? Eu tava ali e era como se eu retribuísse ele. Essa parte de libertação espiritual das entidades foram quantos anos que você falou para Foi acabar de vez? 1 ano, na igreja foi 1 ano. Eu Olha, fiquei 1 ano. Eu me converti em outubro de 2005 e eu me batizei em novembro de 2006. Então, assim, foi nesse 1 ano que eu fiquei lá para conseguir ter um entendimento das alianças que eu tinha feito lá no passado, tudo, sabe? sim. E olha, você vê, totalmente sem consciência, né? Foi buscar algo, ele te ofereceu aquilo que você estava querendo, Uhum. e Sim, assim ele faz com a maioria, né? Que acaba caindo sim. lá. Eu anotei aqui algumas coisas, deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta, e eu não sei se tem uma pessoa que está falando aqui, que eu acho que é. O que você deixaria de mensagem para as pessoas que hoje, jovens inclusive, né, que estão vivendo a homossexualidade e que creem como você, eu nasci assim, vou morrer assim. O que você deixa de mensagem? Além de tudo que você já falou, né? Sim. Mas fala. Então, eu vou falar uma conversa que eu tive com um amigo homossexual dentro de um ônibus quando eu estava nessa caminhada, né? Eu falei para ele assim, meu amigo, eu achava que eu não tinha escolha, mas em Jesus eu tenho. Amém. Em Jesus é possível. Com Jesus é possível, Cris. Sim, não foi fácil, mas o favor, a graça, né, a mão poderosa do Senhor, é entender quem Ele é. Ele fez tudo se tornar possível, né? Como eu falei, assim, eu tô casada há 16 anos. Há 14 anos eu vivo essa vida restaurada plenamente, né? Você até falou, né? Se você me conheceu, você conheceu a minha família, né? Eu não exponho isso na rede social. Né? Você vai olhar minha página na rede social, você não vai ver nada. Eu Por não isso falo sobre isso. eu fiquei surpresa, porque, como eu estava falando, eu nem terminei de contar essa parte. Eu estava ali no culto e você começou a falar, eu era homossexual, e eu falei, gente, na hora o Espírito Santo já me falou: chama ela para fazer uma live, Uhum. porque vai libertar muita gente. Amém. Principalmente os que estão vivendo o que você já viveu, porque Amém. talvez estejam também no engano como você estava, não Uhum. só em relação à homossexualidade, mas em relação à religião também, porque esse aqui é um combo, penso que Sim, Deus, é verdade. ele já traz tudo junto, né? Porque É é verdade. para libertar mesmo, quem se permitir e quiser, Sim. Deus fala, escolha a bênção, escolha a Então, vida. e eu tô aqui conversando com você hoje, Cris, assim, debaixo de muita oração, Amém. porque foi como eu falei, né? Desde 2011, eu e Fabrício, a gente vai me chamar. Eu ministrei meu testemunho em muitos lugares, né? Muitos lugares, mas eu nunca abri, assim, eu tenho meu testemunho gravado na rede social, isso é verdade, né? Tá lá no meu canal, meu testemunho direitinho, mas eu nunca busquei isso, eu nunca busquei fama,
Nunca busquei lá, porque se eu quisesse, eu falei isso pro meu marido o tempo todo, era só lançar um tema polêmico desse, É. botava minha cara na rede social, ia lá falando, respondendo, ministrando, vendendo curso de não sei o quê. Esse nunca foi meu objetivo, porque eu queria que as pessoas conhecessem a Cristo. A Sim. Cristo. Só que quando eu pisei aqui nos Estados Unidos, eu tô aqui há 1 ano e meio só, né? Quando eu pisei aqui, nos Estados Unidos, o Senhor me levou para esse lugar. Ele tem trazido para minha vida pessoas nessa condição, Olha. crente, que desejam restauração e mudança. E aí eu entendi, quando você me chamou, eu entendi o Senhor falar assim, chegou um tempo onde você vai, é um novo lugar, é um novo acesso, é um novo tempo, né? Então, é isso, assim, eu queria, se eu pudesse deixar, era isso, que as pessoas conhecessem a Jesus e crescem, que ele faz, que ele não mente, que a palavra dele não mente. Quando a Bíblia diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, verdadeiramente, todas as outras coisas são acrescentadas. A gente só precisa focar nele. E mesmo que a gente passe que era o que eu falava para Deus, mesmo que a gente passe a vida aqui lutando contra alguma coisa, uma questão na nossa vida, o céu, no céu, nós vamos estar de frente com ele. E lá não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá angústia. Ele tem uma promessa de esperança para todos nós. Amém. Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta. É um homem. Falou assim: como fez para se livrar de pensamentos e fetiches homossexuais? Tenho muitos pensamentos intrusivos de conteúdo homossexual, mesmo não querendo isso para minha vida. Isso é um processo, porque assim, a nossa mente ela vai acessar. Foi como eu falei, além de eu ter vivido muito tempo, eu entendo perfeitamente o que essa pessoa está dizendo, né? Esse rapaz está Uhum. dizendo. Porque a nossa mente, a gente vivencia muita coisa. Eu vivenciei muita coisa, eu acessei muita coisa com os meus olhos, com o meu corpo, com as minhas mãos. Então, eu acessei muitas coisas. Muito natural. Ah, me converti. Aí tem um versículo, né? As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Não, mas a gente não perdeu a memória. É. A gente não perdeu a memória. E sabe o que eu aprendi? Que o nosso cérebro, né? Eu sou fisioterapeuta, né? Então, fisiologicamente falando, o nosso cérebro ele faz sinapses. Eles vão se conectando. Vão se conectando. Por exemplo, se eu tenho um AVC, perco o movimento do ombro, aquele neurônio que morreu, morreu, mas os outros neurônios eles vão se contactar um com o outro para fazer com que esse braço tenha um movimento funcional novamente. Uhum. Então, o que acontece? A gente fez ligações sinápticas no nosso cérebro. E agora a gente precisa reaprender a fazer novas ligações. Se uma pessoa perdeu o braço, ela for abrir a porta, mesmo que ela não tenha o braço, ela vai tentar abrir a porta com o braço direito, até Uhum. ela aprender a usar o esquerdo novamente. É um processo. E como é que a gente consegue vencer e viver esse processo? Que é aí que muita gente desiste. Porque você fica tentando abrir a porta com um braço que você não tem, É. entendeu? E não usa o outro. E é nesse processo que a palavra nos traz a solução, né? A Uhum. carne deseja o que a carne deseja. Uhum. E a nossa carne, ela não se converte, Cris. A nossa carne, ela não se converte. Não tem conversão para a carne. Nossa natureza é humana, é incorruptível. Ela não tem jeito para ela. Né? Agora, o Espírito de Deus, quando a gente busca o Senhor, e aí a gente vai trocando os pensamentos. Trocando. É que nem uma pessoa que é surpreendida com uma diabetes. Nossa, mas eu comia bolo de chocolate todos os dias. Você não pode comer mais, senão você vai morrer. Então você vai Uhum. ter que mudar a sua alimentação. Até que um dia. Já pensou esse povo que agora não toma. Eu não tomo café. Mas assim, eu não tomo café porque eu não gosto de café. Uhum. Mas tem gente que toma café, sempre tomou com açúcar. E aí passou a tomar café sem açúcar. É. E É. hoje não consegue mais tomar café com açúcar. Uhum. Porque aprendeu. É nas coisas simples, é assim. E Uhum. aí eu vou alimentando o meu espírito. E eu aprendi a fazer uma coisa. Quando os pensamentos intrusivos vinham, eu repreendi em voz alta. Porque um passarinho pode voar, mas ele não vai fazer ninho na minha cabeça. Isso aí. Então, eu posso pensar em jogar meu carro em cima de alguém porque eu fiquei com raiva. Eu posso pensar, mas eu não vou jogar o carro. Uhum. Então, eu não vou fazer aquilo, eu vou fazer o outro movimento. Então, assim, é assim, sabe? Não tem fórmula mágica. Tem renúncia, evangelho, poder de Deus e o Espírito governando sobre nossas vidas. Mas tem essas saídas. A gente começar a se alimentar das coisas do alto, trocar as nossas fontes de informação, mudar os nossos hábitos
E a gente vai ver que no final, foi o que eu falei, né? São 20 anos. E eu posso dizer que no final desses 20 anos, o Senhor fez. Né? Sim, O Senhor fez. lindo. Você falando aí sobre essa parte respondendo, renovação da nossa mente, né? Sim, Mente, exatamente. Hoje o culto aqui foi sobre isso, sobre metanoia, a mudança da mente. É sim. isso, é isso. É isso na prática. É Que isso. lindo, gente, que poderoso. Muito, muito, muito obrigada, pastora. Que Hum, especial essa né? live para ficar aqui registrada no canal. Tem comentários aqui, depois eu vou ler com calma. Perguntas, eu creio que foram essas que colocaram aqui. Eu sei que muitas pessoas serão abençoadas através do seu testemunho e que seja louvado o nome do Senhor por tudo isso. E eu Amém. fico tão feliz, né, de poder estar pertinho. É um presente de Deus na Ah, minha vida poder estar pertinho. E nunca imaginei mesmo. Quando eu vi você ali falando, eu falei, nossa, gente. Aí já fui logo que terminou o culto, eu já falei, deixa eu falar com você um pouquinho aqui, tal. A gente fazendo uma live e olha, fluiu e estamos aqui hoje. Deus amém. permitiu, né? E eu creio que vai chegar e salvar muitas vidas, porque Deus tem propósito maior em tudo que Ele permite. Não é por acaso que você está aqui, que nós estamos Amém. aqui, que todos estão aqui, ainda os que virão assistir e as que irão Amém. compartilhar também. Sigam a pastora, acompanhem o trabalho dela. O esposo dela no louvor é bênção. Nossa, ontem, que lindo que a gente viveu Amém. ali, que estamos vivendo ali, né? Amém. Muito obrigada. Se quiser Eu falar que mais agradeço. à vontade, mas eu só Não, tenho. eu que agradeço muito. Quem desejar, né, assistir o testemunho na íntegra, tem lá no nosso canal, no canal do nosso ministério, né? Vou colocar aqui na descrição do vídeo também, porque vocês só Tá. vão ouvir tudo de novo como ela está falando. Se Né? ela está pregando, então lá ela vai com poder. Lá eu tô pregando, lá eu tô A pregando. mesa de Deus, a mesa do Satanás. Eu amei essa parte. Aqui é mais um bate-papo, né? O testemunho é o Sim, mesmo. Aqui é até mais completa, porque aqui ela falou sobre a parte do abuso. Eu até perguntei ela minutos antes sim. de estar aqui com vocês, pastora. Seria tão importante você poder falar sobre isso, porque a minha curiosidade, quando eu fui chamá-la para fazer aqui a live, eu falei, mas da onde começou? Qual a raiz disso? Aí Uhum, na hora ela falou, no meu caso, foi por abuso. Aí eu sim. falei, nossa, que eu achei que você talvez não tinha falado no seu testemunho. Aí você falou, pode perguntar o que você quiser. Eu falei, eita, agora se prepara. E outra coisa, Cris, assim, que também queria deixar, se a pessoa quiser lá no link da bio do Instagram, tem um link lá. Sim. E tem 2 livros que um eu escrevi junto com meu esposo, é um devocional. Ele tem PDF, a gente não tem mais ele físico, né? Mas tem PDF que vendendo na Amazon, que é um devocional sobre identidade e destino, que foi isso que o Senhor fala comigo para ministrar sobre identidade mesmo. E é baseado em Gênesis a Malaquias, para 365 dias de um ano, bem curtinho, assim, tratando sobre identidade e destino, né? Ah, eu Identidade do nosso quero. propósito. E o livro do meu testemunho também, que é muito evangelístico. Tem oração para aceitar Jesus no livro, assim, ainda bem evangelístico. Escrevi, eu não sou escritora, tá? Eu não sou escritora, Cadê o mas eu livro? escrevi. Ele é e-book, é isso? Ou É ele é. e-book. Ele é e-book. Tá Ele lá é no e-book porque tá no no link? Instagram, no link do Instagram, você clica lá, Maravilha. já vai direto para a página Demais. Olha, eu não que tá sabia, vendo. gente. A gente está se Aí conhecendo ainda, a né? gente está se conhecendo ainda, né? Aí são as duas, assim, que é bom que às vezes a pessoa não sabe, eu quero material para indicar. Na época eu gravei um DVD, né? Mas DVD não usa mais, né? É Aí verdade. Aí o Senhor, quando a gente estava no Paraguai, o Senhor falou, escreve um livro. E aí eu fui escrevendo, assim, ressuscitei o livro que eu já tinha começado. E tá lá de acesso, se a pessoa quiser. É bem evangelístico mesmo, sabe? Sim, Foi bem sim. especial. E é isso. Quero agradecer a oportunidade, você é uma bênção. Tem sido um privilégio caminhar com vocês, né? Amém. Conhecer um pouco mais de vocês. Eu sei que muito mais o Senhor vai fazer, Amém. né? Lá com a gente, através de vocês também, Amém. né? E agradeço a todos que estão aí participando, que ouviram. E é isso, quem precisar de ajuda, qualquer coisa, pode chamar, pode mandar mensagem, que eu sou Sim, super quiser disponível. conversar, porque E- pode ter certeza que vão ter muitas pessoas que estão passando pelo que você Amém. passou e vão buscar ajuda em você. Eu creio nisso. E que seja feita a vontade do Senhor. É isso aí, Amém. gente. Obrigada de coração a todos vocês que estão aqui conosco e compartilhem, né, para que outras pessoas sejam alcançadas através desse testemunho. Deus abençoe. Obrigada mais uma vez, Amém. pastora. Beijos no coração. Beijo, tchau, tchau. Deus Prazer. Boa abençoe. noite. Tchau. Amém.